Vamos então agora gerar um SPED real. Eu vou gerar um novo arquivo. E vou validar no validador do SPED ECD. Então, esse SPED é o SPED contábil que a gente está fazendo. Eu vou gerar o arquivo desde o início e vou fazer a validação aqui no validador para a gente ver. Vou fazer a importação agora do arquivo, e venho nessa opção aqui, importar a escrituração. Vou selecionar o caminho onde eu salvei o arquivo que eu acabei de gerar lá no meu sistema. Vou importar para o validador. Em seguida, eu vou fazer a validação para verificar qual a quantidade de erros que o arquivo tem, se ele tiver. E depois, em seguida, nós vamos ver como fazer a conferência e o ajuste, o acerto de cada erro desse. Escolho aqui o caminho onde eu salvei o arquivo. Vou selecionar aqui, fazendo uma atualização por data para buscar, porque ele é o arquivo mais recente que eu gerei. Vou clicar em abrir, importar, a importação foi concluída e o próprio validador já está fazendo a validação das regras de consolidação. Eu vou clicar aqui em validar e ele me retornou que tem vários erros, tá vendo? O arquivo contém erros. Eu vou mudar aqui um pouquinho a visualização, o zoom, só para ficar mais fácil para a gente conseguir ler cada mensagem dessa. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho, porque ainda está pequeno na tela. Acho que eu vou colocar 110. Aí, melhorou. Então, na tela nós temos todos os erros agora. Temos os débitos, aqui no primeiro momento, onde você está vendo 5 erros, a gente tem, total dos débitos diferente do total de créditos no período informado, nos registros de saldos periódicos. Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período e nos registros de saldos periódicos também. Em seguida, eu tenho mais 4 erros, que é parecido com o segundo, porém, a soma dos saldos que está acusando o erro são os saldos iniciais. Observa que o saldo final e o saldo inicial têm a mesma quantidade de erros. Olha, eu tenho 4 erros em cima, 4 erros embaixo, sendo muito parecidos. Por quê? Todos eles estão interligados falando dos registros de saldos periódicos. Embaixo, com 5 erros, eu tenho conta informada deve existir no plano de contas e ser analítica. Esse erro, como eu estou visualizando apenas 5, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser uma única conta que está sem plano referencial em vários períodos, ou pode ser 5 contas, no mesmo período. Então, a gente também vai ver como fazer a correção desse erro. A seguir, a soma dos lançamentos a débito nos registros de partidas é diferente do valor informado no registro de saldos periódicos. Veja que é apenas um erro, mas pode ter muita relação com os primeiros erros, porque os saldos periódicos, pelo visto, não estão batendo, os saldos estão diferentes um do outro. Soma dos lançamentos a crédito nos registros de partidas é diferente do valor informado no registro de saldos periódicos. Também tem 4 erros. Percebam que é a mesma quantidade onde está acusando nas primeiras linhas, onde eu tenho 4 erros também. Esses 2 últimos, eles estão falando de erros de código de aglutinação. Código de aglutinação de linha totalizadora da demonstração contábil não deve constar no registro I-052. Então, tem alguma conta da minha DRE que não está batendo na configuração, ou seja, os valores da minha DRE não estão de acordo com
os saldos periódicos antes do encerramento, porque as contas da minha demonstração de resultado são os meus saldos antes do encerramento, não é? Então, nós também vamos ver como fazer a conferência desses dois últimos erros. E no total das advertências, nós vemos que não houve recuperação da ECD anterior. Uma vez que eu marquei na configuração desse sindicato que ele é obrigado ao envio da ECD, o validador vai me cobrar sempre a ECD anterior, que eu tenho que recuperar dentro dessa ECD atual para que ele faça o confronto dos saldos. Todos os saldos finais da ECD anterior têm que ser iguais aos saldos atuais dessa ECD que eu estou gerando agora. Como eu ainda não fiz a recuperação da ECD anterior, ele me pergunta, verifique se a situação está correta. Um outro ponto é analisar que essa é uma advertência. Ainda não está vindo no validador, nesse layout, como sendo um erro. Ele está te dando advertência, sinalizando que é opcional que você faça a recuperação. Porém, não é opcional se essa entidade no período anterior era também obrigada ao envio da ECD, correto? Então, vamos dar sequência para a gente visualizar aqui agora com um pouco mais de detalhe. Eu vou marcar esse cheque aqui, onde está aqui em cima, erros. Vou marcar aqui esse checkbox aqui, erros. E vou clicar em seguida aqui nesse quadradinho aqui, que não é bem um quadrado. Vou clicar aqui nessa opção de exibir. Quando eu fizer isso, ele vai me mostrar com um pouco mais de detalhamento onde estão localizados esses erros. Isso facilita muito na hora de fazer a conferência também. Agora que eu marquei erros exibir, ele me mostra cada erro daquele que eu vi na lista anterior com mais detalhamento. Por exemplo, a primeira sequência de erros onde eu tinha 5 erros, que é a maior quantidade, ele me mostra o conteúdo do campo, onde está localizado o erro, em qual registro está localizado o erro. Nesse caso, o conteúdo do campo, né? Onde está sendo localizado o erro, que não está de acordo com o layout de validação, é no registro I-150. Então, no registro I-150, no período de 1 de maio de 2021 até 31 de maio, no período de um mês, né? Esse registro I-150 não está batendo os valores dos saldos periódicos. Então, nesse detalhamento, ele me mostra para eu ter um pouco mais de noção para saber, por exemplo, qual é o mês que está acusando que os saldos não estão de acordo, né? Os saldos finais credores e depois, em seguida, os saldos iniciais também. Veja que na página 2 também, outros períodos estão com o mesmo problema. O primeiro período foi maio, né? Então, maio, junho, julho aqui em cima, olha, 1/7 de 2021 a 31/7 de 2021. Então, eu tenho julho, agosto de novo. Então, os saldos estão conflitantes, né? O saldo final com o saldo inicial estão conflitantes em vários períodos, em vários meses. Por isso, como eu tenho problemas nos saldos em mais de um mês, ele está me dando mais de um erro do mesmo tipo. Tenho também o erro no mês 9, mês 8, mês 9, valor dos saldos, né, não estão batendo. E ele também me mostra o código da conta, que tá com aquele problema que fala que a conta não está existindo no plano de contas, tá? Ele me mostra qual é a conta e me mostra aqui também
qual é o lançamento. Ó, é uma conta onde eu fiz um lançamento com a contrapartida do banco. Então, ele me mostra o código da conta que está com problema. Eu vou no meu plano de contas e vou verificar qual é a conta. Vou verificar se essa conta realmente está cadastrada no meu plano de contas. Se ela estiver cadastrada, eu vou verificar então por que ela está sem conta referencial. Então, eu vim aqui, olhei, ó, é uma conta de empréstimo, né? Empréstimos a terceiros, então foi feito um empréstimo para essa pessoa aqui. Então, essa é uma conta do ativo, é um valor que a entidade tem a receber, e quando eu venho na configuração da conta do plano de contas referencial, veja que ele está vazio. Eu vi aqui que está sem conta referencial. Por isso, e exatamente por isso, ela está acusando erro lá no meu SPED ECD, no meu SPED contábil, falando que a conta não existe no plano de contas. Então, o que eu vou fazer é associar essa conta com o plano de contas da Receita Federal, para que dessa forma ela passe a constar no plano de contas lá do meu SPED contábil. Então, deixa eu fazer a associação da conta. Só para explicar para vocês, é o seguinte: do meu lado esquerdo, onde você está vendo o nome da conta que o SPED contábil acusou como sendo erro, né? Ele disse que ela não constava dentro do plano de contas do SPED. Do lado esquerdo é o meu plano de contas, que tem a nomenclatura que eu achei apropriado, eu contador. Do meu lado direito, eu tenho o plano de contas da Receita Federal, onde eu tenho que fazer a associação, uma espécie de depara, do meu plano de contas com o plano de contas referencial da Receita Federal. Eu vou dizer para ela que a minha conta, onde eu fiz o empréstimo para essa pessoa, é igual a uma determinada conta dela, do plano de contas referencial. É o que eu vou fazer agora. O erro que estava acusando no meu validador tinha a mensagem: conta informada deve existir no plano de contas e ser analítica. Então, eu verifiquei lá no sistema que o cliente utiliza que a conta não estava referenciada, não tinha sido feita a associação correta ao plano de contas da Receita Federal. Então, eu fiz essa referenciação, fiz essa associação da conta e em seguida eu vou checar se esse erro realmente foi validado, se esse erro foi corrigido. Agora, eu vou fazer um processo que nesse sistema é chamado de verificações contábeis. Em vários outros sistemas também pode ter o nome de recuperação de saldo, alguma coisa ligada à recuperação de saldo, que nesse sistema tem esse nome aqui. O que o sistema faz? Ele faz como se fosse uma atualização dos saldos de todas as contas antes e depois do encerramento do resultado, porque as contas de resultado, após o encerramento, devem ser zeradas. Então, o sistema precisa fazer uma recuperação de saldo para fazer também uma atualização desses valores que vão direto para as demonstrações contábeis. Então, eu vou clicar em executar e vou fazer esse procedimento de verificações contábeis. Deseja recuperar saldo? Vou clicar em sim. Terminado, ele fez bem rápido o processo. Agora, eu vou gerar novamente o meu arquivo. Vou verificar aqui. Antes de fazer a geração novamente do arquivo, eu tenho 25 erros no meu SPED ECD. E recapitulando, o que de fato eu fiz de diferente por enquanto para corrigir esses 25 erros foi ajustar
é a associação da conta de empréstimo a terceiro que estava sem fazer a referenciação para o plano de contas referencial da Receita Federal. Em seguida, após corrigir a associação da conta, eu fiz a recuperação dos saldos contábeis. Então, por enquanto, eu só fiz 2 procedimentos no meu sistema antes de gerar o arquivo novamente para validar e dar sequência na correção dos erros. Vamos ver como ele vai ficar depois disso. Vou exportar aqui de novo, cliquei em sim. Ele está fazendo a geração do arquivo novamente. Observa que aqui embaixo fica umas caixinhas onde ele está gerando registro por registro, tá vendo? Quando ele termina de gerar o arquivo, essas caixinhas aqui embaixo vão sumir. Arquivo gerado com sucesso. Vou clicar aqui em OK. Vou voltar no validador do SPED. Vou importar a escrituração novamente. Vou atualizar aqui na caixinha pela data, porque foi o último arquivo que eu gerei. Vou abrir. Vou clicar em sim. E agora ele está fazendo a importação do arquivo. Olha como o arquivo ficou. Quantos erros eu tinha? 25 erros. E olha quantos erros eu tenho agora. Deixa eu só mudar o zoom aqui um pouquinho, que ficou muito grande. Olha só quantos erros eu tenho agora. Apenas 2 erros. Ou seja, eu tinha 25 erros com apenas 2 pequenos e rápidos procedimentos. Esses erros diminuíram para 2. Vamos dar sequência agora na correção desses 2 erros aqui. Observa que esses 2 erros que restaram no arquivo, fora aquela advertência onde está exigindo a recuperação da ECD anterior, porque de fato nós vamos fazer essa recuperação depois, esses 2 erros que eu tenho na tela agora são aqueles 2 últimos erros que se tratam do código de aglutinação da linha totalizadora. Ou seja, significa que alguma conta da minha demonstração de resultado não está configurada e algum valor não está vindo para dentro do arquivo do SPED. Eu vou precisar fazer essa correção. Vou marcar erros aqui no cheque exibir e vou verificar, por exemplo, eu poderia verificar, por exemplo, qual é o valor da diferença, né? Mas de cara, eu já estou vendo que ele está dando erro do código de aglutinação naquele grande totalizador, que é o totalizador do superávit do exercício. Então, qual é o procedimento nesse caso, quando dá esse tipo de erro aqui, ó? Conteúdo do campo, o código do totalizador da demonstração de resultado. Quando dá erro nesse campo, aqui 06, final da RE, eu tenho que, na visualização das demonstrações dentro do validador do SPED, eu tenho que visualizar a demonstração de resultado para encontrar, então, qual é a conta, ou quais, pode ser mais de uma, não está vindo corretamente para o arquivo. E como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu tenho que verificar se a demonstração, se as contas de encerramento lá no meu sistema, pelo balancete, vão estar de acordo com os saldos da minha demonstração de resultado quando eu for visualizar ela aqui no validador do SPED. Vamos ver. Aqui em escrituração, visualizações, demonstrações contábeis, demonstração de resultado do exercício, eu vou fazer a visualização da minha demonstração, ó, de 1/1 até 31/12, porque no caso dessa entidade, a demonstração está configurada anual. Então, eu vou olhar aqui o total do meu saldo atual da receita e vou lá no meu sistema
Vou abrir o balancete, vou marcar que eu quero visualizar um balancete sem encerramento e vou chegar até o total da receita e vou conferir se o total da minha receita está batendo com o meu saldo atual aqui do meu validador. Vou tentar deixar os dois um do ladinho do outro, porque o balancete vai ficar com uma letra bem pequena. Mas vamos lá. A minha receita, eu tenho R$ 435.873,76. Do lado onde eu coloquei a demonstração de resultado do SPED contábil, o valor está certinho. Tá batendo, ó, ok com a minha receita. Porém, o grupo de contas que costuma dar diferença é o grupo de contas das despesas, porque as receitas não mudam muito de tipo de um ano para o outro. Porém, as despesas sempre tem uma receita que tem um ano, no outro não tem, e vice-versa. Ou quando são acrescidas despesas diferentes que ocorreram naquele ano, em função de um determinado evento, por exemplo, aí o contador cria uma conta nova e acaba não configurando essa conta nas demonstrações de resultado. Na segunda página eu vou olhar a receita, né? Eu tenho 456 mil ali de receita, de despesa. Tenho então 456 mil de despesa e vou olhar o total de despesa que eu tenho aqui no SPED contábil. Olha, tem uma grande diferença. Eu tenho 397 mil de despesa no SPED contábil, enquanto no meu balancete, que é o real, eu tenho 456. Em função dessa diferença, é que está ocorrendo aquele erro de código de aglutinação no SPED contábil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar o relatório do meu sistema, fazer a configuração das contas que não estão contidas nele e depois fazer a geração do arquivo novamente. Eu vou fazer esse processo, você vai acompanhar o passo a passo aqui comigo da configuração dessas contas. Só que para configurar essas contas, eu vou ter que verificar o saldo, por exemplo, das contas mais analíticas, para eu descobrir qual é o grupo exatamente que está faltando a configuração dessas contas. Agora eu estou começando a encontrar as contas que não estão configuradas no meu relatório, né, no cadastro do meu relatório contábil, que é a minha demonstração de resultado, e vou inserir no meu relatório todas as contas que estão dando diferença lá no arquivo do SPED. Encontro a conta, por exemplo, 412.43 aqui, que é uma conta da rescisão contratual, foi uma conta nova, né, que foi acrescida no plano de contas. Aí eu faço a configuração dentro do cadastro do meu relatório e depois que eu terminar de encontrar todas as contas que estão no meu balancete e que não estão dentro do cadastro do meu relatório contábil, que nesse caso é a minha demonstração do superávit ou do déficit do exercício, depois que eu terminar esse processo, eu vou gerar o arquivo novamente e vou ver como vai ficar, se realmente vai ter feito a validação do arquivo. Agora eu vou gerar o meu arquivo novamente, depois que eu fiz a configuração das contas lá do relatório contábil, que é a demonstração de resultado. Vou gerar o arquivo novamente para ver se validou todos os erros. Clico aqui em exportar, ele está carregando o arquivo, está fazendo a geração do arquivo de novo. O arquivo foi gerado com sucesso. Próximo passo é fazer a importação dele lá no validador. Venho aqui no validador, vou importar a escrituração novamente. Seleciono ela aqui, clico em abrir. Ele me diz que já existe uma escrituração e eu digo que quero substituí-la, né? Vou fazer a validação.
e veja que lindo! O arquivo contém avisos. Veja que ele não tem mais nenhum tipo de erro. Quando o arquivo do SPED contábil não tem mais erro, aqui do lado esquerdo, onde está escrito erros, eu não consigo mais marcar ele para exibir, porque não tem nada para exibir. Agora ele ficou com advertência, então o validador me avisa. O arquivo contém avisos. Para exibir os detalhes nas advertências, selecione a opção desejada e acione exibir. Então, eu já vejo na tela inicial mesmo que não houve recuperação da ECD anterior. Verifique se a situação está correta. No caso dessa entidade, a situação não está correta porque ela está dentro da obrigatoriedade da ECD. Então, o que eu tenho que fazer de forma obrigatória é recuperar a ECD anterior. Eu vou fazer a recuperação, em seguida vou fazer a validação novamente e já partir para o passo a passo para gerar o arquivo e fazer a assinatura. Nesse ponto do processo, eu já validei todas as minhas informações e já estou no ponto de fazer a assinatura do arquivo. Agora eu vou fazer a assinatura, ele vai ler o certificado e já mostro para vocês o recibo do meu arquivo enviado. Nesse ponto eu já tenho o meu arquivo totalmente assinado. Eu posso então fazer a transmissão. Basta que eu clique aqui em transmitir, vou clicar em OK e ele vai executar a transmissão da escrituração. Em seguida ele vai me dar a opção de fazer a impressão do recibo. Já mostro para vocês. Ele está fazendo a transmissão do arquivo. Ok, a situação da escrituração está transmitida. Olha, esse é o processo final, situação transmitida. Eu vou aqui na escrituração, recibo de transmissão e vou visualizar o comprovante de envio, que é o meu recibo. Então, eu tenho aqui o meu recibo, a escrituração já está toda validada, corrigida, transmitida. E esse é o meu principal comprovante, que é o recibo, tá? Finalizamos, então, todo um processo do início ao fim de geração e de correção dos erros de um SPED desse sindicato. Vou fazer agora só a impressão mesmo dos meus recibos para eu deixar guardadinho nos arquivos aqui.